Observando o enunciado, podemos perceber que a questão determina que o movimento da boia acontece do nível do mar para o ponto da crista e logo em seguida ele desce voltando ao nível do mar. Esse tempo passa a ser estimado em 2 segundos. Porém, o tempo que ele sai do nível de referência, vai até a crista e retorna, corresponde à metade de um período. Metade de um período. Se nós temos que a metade desse período foi de 2 segundos, o período descrito para o movimento ondulatório será, no entanto, de 4 segundos. Logo em seguida, ele fala que quando o ponto mais alto da onda passa pelo garoto, isso vem a determinar que ainda falta 1 metro para que a onda passe completamente. Daí podemos chegar à conclusão que o comprimento desta onda será igual a 4 metros. Sendo que a velocidade de uma onda é igual a lambda_f, equação fundamental da ondulatória, nós passamos a determinar que essa velocidade será igual ao comprimento de onda multiplicado exatamente pela frequência. A frequência ela será exatamente o inverso do período. Então nós vamos ter 1/4 de Hertz. A velocidade da onda será igual a 1 metro por segundo. Alternativa verídica para a questão, item C é o item verdadeiro. Observe que a questão vem tratando de fios ou cabos coaxiais. Esses cabos são bem comuns na instalação de antenas, né, de aparelhos de TV. Podemos observar que na estrutura do cabo, como representado aí, você tem uma capa de PVC, um material dielétrico, né? Você passa a ter uma trança contida de fios de cobre estanhado. Você tem um dielétrico polietileno sólido e tem um condutor central. Com isso, nós passamos a ter aí essa estrutura compondo o cabo coaxial. A pergunta que vem é a seguinte: a trança de fios de cobre de estanhado tem o papel de proporcionar. Então, essa trança de fio estanhado, no caso de cobre estanhado, ela tem exatamente uma função eletrostática, que é criar uma blindagem eletrostática para evitar a ação de cargas elétricas externas, assim também como a ação de um campo elétrico externo. Com isso, nós temos aí a resposta contida pela alternativa da letra E. Seguindo as orientações da NR10, como estão apresentadas aí no item, podemos observar que os óculos eles passam a ter uma função essencial na proteção, uma vez que a quebra da rigidez elétrica do meio pode ocasionar faíscas de uma descarga elétrica e essas faíscas atingirem, por sua vez, aí o olho da pessoa que está manuseando alguma ação de cabos elétricos. No caso aí, temos que está representado na questão pela alternativa da letra D. Uma questão que sugere uma armadilha para as moscas é em função da adição do sabão. Observe que o sabão ele faz parte de um grupo de moléculas que são classificadas como moléculas anfifíricas, ou seja, tem uma região polar e uma região apolar. As moléculas anfifíricas também podem receber um outro nome, que são os agentes tensoativos, exatamente porque eles conseguem reduzir a tensão superficial da água por competir com as moléculas da água pelas ligações de hidrogênio. Logo, a letra A está correta, onde o sabão ele atua como um agente tensoativo, reduzindo a tensão superficial da água. Gabarito, letra A. Na parte do circuito fechado, a qual podemos denominá-lo de malha, é possível determinar a intensidade da corrente elétrica utilizando-se da primeira lei de Ohm. Nessa condição, a intensidade da corrente elétrica será igual a DDP dividida exatamente pela soma das resistências associadas. A intensidade da corrente será os seus 12 volts, dividido exatamente pela soma dos resistores, que convém a ser de 6 ômegas. Com isso, a intensidade de corrente que percorre o circuito será de 2 amperes. Essa corrente de 2 amperes, ela vai percorrer todos os pontos. Com isso, no ponto C, o potencial é igual a 20, nesse referido ponto. Se deslocarmos a corrente elétrica até o ponto A, teremos uma queda
de potencial quando a corrente passar pelo resistor. Então, nesse momento em que ocorre essa queda de potencial, multiplicamos a corrente vezes a resistência, vai dar 4 volts. 20, que era no ponto C, menos 4 de queda, sobra 16 volts que vai estar chegando no ponto A. Do ponto A até o ponto B, não temos corrente elétrica, só temos apenas o gerador. Com isso, você pode verificar que, do ponto A para o ponto B, a diferença de potencial será o potencial do ponto A, que é 16 volts, menos o potencial do gerador, que é menos 12 volts. Com isso, vamos ter que o potencial do ponto B é igual a 4. Olá, pessoal, que legal estarmos juntos aqui, nesse momento, nas minhas mãos, uma questão maravilhosa de física para nós resolvermos. Vamos a ela. O sistema de iluminação de um consultório médico é composto por 6 lâmpadas idênticas. O esquema do circuito elétrico desse sistema está representado a seguir e eu já quero chamar a sua atenção. Observe que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 lâmpadas na mesma sequência de fio e outras 1, 2, 3 também na mesma sequência. Então as 3 daqui estão em série e as 3 do lado direito também. Agora note que este ponto é o mesmo que este aqui, este ponto é o mesmo que este. Portanto, os 220 volts são a tensão que alimentam, obviamente, as 3 em série aqui, e são também a tensão que alimenta as 3 em série acima. E como estão associadas essas 3 em série com essas 3 em série aqui? Elas estão associadas nos seus devidos ramos em paralelo. Muito bem. Ao ser feita uma reforma no consultório, foram colocadas mais 3 lâmpadas idênticas às outras para melhorar a iluminação, ficando o circuito com a seguinte configuração. Então, dessa vez, vamos aqui acompanhar. Esse ponto é o mesmo que esse, que é o mesmo que esse. E esse aqui, ó, é o mesmo que esse, e é o mesmo que esse. E agora nós vamos ter 1, 2, 3 ramos compostos por 3 lâmpadas em série e os 3 em paralelo. Após a reforma, as lâmpadas ficaram ligadas pelo mesmo tempo diário que ficavam anteriormente. Uma linda questão de circuitos elétricos, competência 2, habilidade 5. Com relação à configuração anterior de 6 lâmpadas, o consumo de energia elétrica após a reforma é... Muito bem, vamos voltar aqui então para a foto inicial. Vejamos, nessa foto inicial aqui, a gente vai estudar o que estava acontecendo. Como eu disse há pouco, essas 3 lâmpadas aqui estão em série. Se cada uma delas tiver uma resistência R, juntas elas passam a valer 3R. E essas 3 lâmpadas aqui também estão em série, logo também 3R. E agora 3R desse lado com 3R desse outro em paralelo, eu vou ter uma resistência equivalente 1 igual ao produto pela soma. Ou, como são iguais, basta você dividir pela quantidade de ramos, 3R sobre 2. Há uma expressão muito conhecida que diz que a potência é U ao quadrado sobre R, onde U é a tensão e R é a resistência. Então eu vou dizer que na primeira situação a potência é P1, nossa tensão vale 220 volts, eu vou deixar U ao quadrado e a resistência equivalente 3R sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, chegaremos em 2U ao quadrado sobre 3R. Essa, meus caros, é a potência na primeira situação, 2U ao quadrado sobre 3R. Agora, nessa nova situação aqui, vamos lá, vamos aqui melhorar então a nossa compreensão. Na nova situação, eu tenho agora essas 3 lâmpadas aqui, todas juntas vão valer 3R. Essas 3 lâmpadas aqui também 3R, assim como essas 3 aqui, 3R. E cada um desses ramos
encontra-se com relação ao outro em paralelo, afinal estão todos alimentados pela mesma tensão de 220 volts, a nova resistência equivalente, a resistência equivalente 2, será 3R dividido por 3, que é igual a R. Portanto, a potência na nova situação vai valer U ao quadrado sobre a resistência, que é R. Muito bem. A potência anterior havia sido 2U ao quadrado sobre 3R. Pois bem, eu vou até reproduzir aqui, ó, 2U ao quadrado sobre 3R. Meus caros, nesse cantinho, potência é energia sobre o tempo. Então, a energia é a potência vezes o tempo. Isso significa que a energia e a potência, observe, ó, são proporcionais. O enunciado disse que o tempo seria o mesmo. Portanto, quem terá mais energia será quem tiver maior potência. Vamos comparar? Qual é a melhor maneira de comparar? Dividindo uma pela outra. A nova potência P2 dividida pela antiga potência P1 vai ser, vamos lá, P2, U ao quadrado sobre R. E dividido por P1 é multiplicado pelo inverso, 3R sobre 2U ao quadrado. Quando a gente fizer a divisão, U ao quadrado vai embora com U ao quadrado, R vai embora com R, deu 3 meios. Ou seja, só para a gente concluir, vamos aqui neste cantinho aqui, para a nossa conclusão ficar óbvia. Olha só, a potência P2 dividida pela potência P1 deu 3 meios. Portanto, P2 é igual a 1 vez e meia P1. Então P2 é igual a P1 mais 0,5 P1, o que indica para nós um aumento de 50%. Será que em alguma das alternativas aparece algo relacionado a isso? Na letra D, ele propõe para nós 50% maior. Sugiro então, meus caros, que nós fiquemos então com a resposta do item D de dado. Lindíssima questão. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Uma questão que ele fornece duas substâncias, que é o hidróxido de sódio e o ácido clorídrico, e ele pergunta a melhor maneira de conservá-los. Quando você trabalha o processo de conservação do hidróxido de sódio, que é uma base forte, o ideal é que você não utilize o vidro. Existe uma reação, mesmo que sendo lenta, entre a soda cáustica e o vidro. Da mesma forma que eu não posso conservar o ácido clorídrico, por exemplo, em contato com o latão. O latão ele é formado por cobre e zinco. E o ácido clorídrico ele tem uma reatividade muito grande com o zinco. De forma que o ideal para você conservar a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, são recipientes de plásticos. Plásticos estes resistentes. Quando você trabalha a conservação do ácido clorídrico, o ideal é que você conserve em vidro. O único ácido que você não pode conservar em vidro é o ácido fluorídrico, já que ele apresenta uma alta reatividade com o vidro. Então, gabarito, letra E. No comando da questão, ele deseja promover a transformação do cobalto de número de massa 59 no cobalto de número de massa 60. Na letra A, ele cita que esse processo vai ocorrer mediante a emissão de alfa. Na hora que você tem a emissão de alfa, você tem a perda de 2 prótons e você tem uma perda de 4 em massa. E o que está ocorrendo é um ganho de massa e a manutenção do número de prótons. Então a letra A está falsa. Na letra B, ele diz que o processo ocorre por emissão de beta. Quando ocorre emissão de beta, beta menos 1, 0. Na hora que você emite beta, você passaria a manter o número de massa, porém você iria ganhar um próton. E isso não ocorre. Então a letra B está falsa. A letra C, temos a emissão de gama. E gama é uma onda eletromagnética. Então na emissão de gama você não altera o número de massa e você não altera o número de prótons. Na letra D, ele cita que o processo ocorre por meio de um bombardeamento de prótons. Então o próton ele tem número de massa 1 e tem uma carga 1. Então na hora que você faz o bombardeio com prótons, você iria alterar o elemento químico. E isso não ocorre. Alterar no sentido de você variar o número atômico. Então a letra D está falsa.
Na letra E, ele cita que o processo pode ocorrer mediante o bombardeamento de nêutrons, que você pega o cobalto, que tem número de massa 59, faz o bombardeamento com o nêutron, 1, 0, então você passa a ganhar 1 em massa. Então, você forma o cobalto 60, mantendo a quantidade de número de prótons. Então, gabarito, letra E. Olá, pessoal. Nessa questão, é necessário que nós tenhamos conhecimento prévio na obtenção de metais e também no conceito de óxidos. Vamos lá, então, resolver a questão? A reciclagem de materiais é importante tanto do ponto de vista econômico, já que minimiza gastos com a produção de materiais e com a utilização de recursos naturais, quanto ambiental, pois diminui a quantidade de lixo e a contaminação de mananciais, dos solos e do ar. Entre os materiais que podem ser reciclados está o alumínio, metal que apresenta boa resistência à corrosão e densidade relativamente baixa. Do ponto de vista econômico, a reciclagem do alumínio é vantajosa porque ele apresenta alto. Bom, nós sabemos que para obter o alumínio é necessário que conheçamos o óxido que contém ele, que é o óxido de alumínio, representado por Al2O3. Para a obtenção do alumínio, é necessário que nós forneçamos grande quantidade de energia e também uma grande quantidade de corrente elétrica para depois separar o oxigênio do alumínio. Logo, o item A que diz o custo de obtenção pela eletrólise da ígnea da alumina. O item B, valor comercial já que é escasso da natureza. O item C, potencial de redução não sofrendo oxidação. Item D, resistência química à reação com ácidos. E o item E, valor de venda por ser um metal nobre. A melhor opção a ser considerada aqui é o item A, pois o custo de obtenção pela eletrólise ígnea da alumina. Por isso que ele apresenta um alto valor, deve ser a opção a ser marcada, item A, portanto. Uma questão que vai abordar a parte da estequiometria, envolvendo aí a parte de soluções em cálculo de pH. Observe. Uma empresa de carcinocultura resolveu iniciar uma criação de camarões em determinada região. Para amenizar os custos do investimento durante a estação chuvosa local, a empresa armazenou 2 metros cúbicos, ou seja, um total de 2.000 litros de água das chuvas em um tanque. Entretanto, devido ao alto índice de poluição atmosférica da região, a água apresentou um pH igual a 3, valor impróprio para o cultivo, já que um pH adequado à criação dos camarões deve ser cerca de 7. Dessa forma, foi necessário submeter a água coletada a um tratamento químico com a adição de carbonato de cálcio, conforme a reação a seguir, onde para 2 mols de H+, são necessários 1 mol do carbonato de cálcio e a massa molar do carbonato, 100 gramas por mol. No comando da questão, ele pede a massa mínima de carbonato de cálcio necessária para a correção do pH do tanque de água é de aproximadamente. Observe que o pH inicial, ele é um pH em 3, ou seja, a concentração do H+, inicialmente, era de 10 a menos 3 mol por litro. Porém, o nosso volume inicial, ele é um volume de 2.000 litros. Ao multiplicarmos a concentração pelo volume, teremos a quantidade em mol inicial, ou seja, 2.000 litros multiplicado por 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, um total de 2 mol em H+. Porém, a condição ideal é uma condição de pH 7. Com pH 7 e o volume de 2.000 litros, então a concentração do H+ ideal é de 10 a menos 7 mol por litro. E aí, ao fazermos a multiplicação, vamos ter a quantidade que deve restar de H+, ou seja, 2.000 litros multiplicado por 10 a menos 3 mol por litro. E aí, 2 vezes 10 a menos 4 mol de H+. Então, observe que a quantidade que nós temos no início, de 2 mol, e a quantidade final de 2 vezes 10 a menos 4 mol. A diferença entre esses dois valores
vai dizer a quantidade de H+ que deve ser neutralizada. Então, observe que a quantidade de H+ que deve ser neutralizada vai ser a diferença, 2 menos 2 vezes 10 a menos 4. Ou seja, é uma diferença que vai ser de praticamente 2 mols de H+. Então, pelo processo reacional, observe que para cada 2 mol de H+, vamos ter 1 mol de carbonato. Ou seja, o valor da equação, ele coincidiu com o valor que nós obtemos. Então, a quantidade de carbonato que deve ser utilizada deve ser a quantidade de 1 mol. E 1 mol do carbonato corresponde a 100 gramas. Gabarito, letra C. Pelo que está exposto, nós gostaríamos de lembrar que a investigação trata da atividade mitocondrial. Eu lembro que mitocôndrias são organoides com a dupla membrana e que no caso de um hepatócito, ele pode chegar a apresentar o equivalente a 2.000 mitocôndrias. Trata-se de um organoide fundamental quanto à questão do fornecimento de energia para o metabolismo celular. É interessante aqui lembrar a função da glicose como uma fonte de energia, este monossacarídeo, e o do ATP como acumulador de energia, pois a glicose, à medida que vai sendo desdobrada enzimaticamente, vai liberando a sua energia, a qual fica acumulada no ATP. Então, esse organoide é fundamental para a energia, para que o órgão possa desenvolver seu metabolismo de forma harmônica, já que se trata de um órgão multifuncional. Portanto, o item correto para a nossa questão é a letra E, que sugere as mitocôndrias como o organoide ou os organoides responsáveis pela respiração celular e um acúmulo maior de ATP para o desenvolvimento normal do metabolismo intracelular. O que se observa na nossa questão é que, dentre estes cetogramas, há uma redução da utilização do carvão mineral, uma vez que esse constituinte, ele polui o meio ambiente, uma vez que contribui para uma eliminação maior de gases tóxicos, inclusive um dos gases de efeito estufa, que é o CO2. Portanto, da observação do gráfico, poderemos considerar que a redução de energia produzida pelo carvão mineral deve-se, entre outros fatores, ao fato de ele provocar uma elevada emissão de gases do efeito estufa e também contribuir para a ocorrência de chuvas ácidas. Portanto, o item correto é a letra D. Uma coisa bem interessante que a gente percebe é que o ponto de partida, que no caso aí é o Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, e o ponto de chegada, que é exatamente o Aeroporto Internacional de Orlando, esses dois pontos, o de partida e o de chegada, qualquer trajeto que você siga sempre vai começar nesse ponto e terminar naquele outro. Então, em termos de vetor deslocamento, é o mesmo vetor. O vetor de deslocamento, vale lembrar, é aquele vetor que liga diretamente o ponto de partida ao ponto de chegada. É uma linha reta, ligando o aeroporto de Guarulhos ao aeroporto de Orlando. Agora, os dois caminhos distintos oferecidos, eles dão distâncias percorridas diferentes, velocidades escalares médias diferentes, tempos diferentes, mas o vetor de deslocamento é o mesmo. Portanto, ficamos aí com a alternativa C. É uma questão que vai abordar um exame de glicemia. E ele tem como comando o seguinte: para medir a glicemia pós-prandial de um jovem de 15 anos, usando um aparelho glicosímetro comprado em um país que utiliza o padrão internacional, será considerada normal à medida que estiver abaixo de. Quando você faz esse tipo de glicemia, que ele chama de pós-prandial, observe que o limite é de 180 miligramas por decilitro. Então, se estiver abaixo desse valor, você tem aí um quadro normal. Mas quando você trabalha 180 miligramas por decilitro, isso quer dizer que eu tenho 1.800 miligramas por litro. E 1.800 miligramas correspondem a 1,8 gramas de glicose. Quando você pega a massa molar da glicose,
onde eu tenho que em 1 mol eu tenho 180 gramas, se eu tenho 1,8 gramas, eu vou ter 0,01 mol, ou seja, eu vou ter 0,01 mol por litro. Consequentemente, eu vou ter 10 milimol por litro. Alternativa correta, letra C. É bem interessante a gente observar algumas partes aqui do texto. Veja só, uma criança dentro de um carro em movimento vê árvores, construções, placas de publicidade passando, porém ela fica com uma tremenda curiosidade. Por que aquelas coisas estão se movimentando? Se estão fixas na terra? De forma semelhante, observa-se o Sol se movendo no céu, enquanto na verdade é a Terra que se move ao redor dele, dada a teoria do heliocentrismo. Todos esses casos citados anteriormente, em que há diferenças de interpretações, são justificadas por meio de um conceito físico denominado. Bem, o texto deixou bem claro aí para nós o quanto é importante o conceito de referencial. Uma coisa que está em repouso em relação a mim pode estar em movimento em relação a outra pessoa. Por exemplo, se eu estou caminhando aqui em uma calçada e tem uma pessoa ali parada em relação à calçada, em relação a mim eu vou ver a pessoa em movimento. Se eu olhar para a minha própria roupa, para um relógio, eu vou ver a minha roupa parada em relação ao meu corpo, vou ver o relógio parado em relação ao meu braço. Mas uma pessoa sentada na calçada, olhando para mim, já vai me ver se movimentando, a roupa andando juntamente comigo, o relógio andando juntamente comigo. Então veja, tudo depende do referencial. Em relação a que referencial que está sendo descrito, que está em movimento ou que está em repouso. E como é esse movimento, ok? Então, alternativa C. Bem, ao escorregar pelo cano, nós teremos que a energia mecânica de movimento do corpo, ela vai ser, por sua vez, sofrer uma dissipação. Muito comum nos quartéis de bombeiros, o famoso cano por onde os soldados descem quando a sirene de alerta toca, foi criado com o intuito de agilizar o serviço. Com esse aparato, eles podem chegar às viaturas em poucos segundos, tempo que faz uma grande diferença em se tratando de ocorrências que envolvam vítimas. Durante a descida, o atrito da roupa e da pele com o cano é responsável pela. Não havendo conservação da energia mecânica, teremos que essa energia dissipada, ela vai se dissipar em uma das formas que é a forma de calor. Com isso, podemos verificar que no item C, ele fala que a transformação da parte da energia mecânica em calor. Então, ao escorregar, a energia mecânica do corpo é dissipada e essa dissipação acontece na forma de calor, como temos aí na alternativa da letra C.